dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e essa é a Psiquiatria AD. O tema desse episódio é: vamos falar sobre esquizofrenia. Para você que já acompanha o Psiquiatria AD, ou para você que está chegando agora, gostaria de lembrar que o Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. O podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. O Psiquiatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse, com lançamento semanal aos domingos. Pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Eles podem ajudar alguém. Hoje falaremos sobre um dos transtornos mais estigmatizados da psiquiatria. Falaremos sobre a esquizofrenia. Estima-se que 1% da população apresente este transtorno. Então, não estamos falando de um transtorno qualquer. 1% da população é muita gente. E aí agora você deve estar se questionando: por que será que eu não conheço ninguém que tem esquizofrenia? E eu conheço um monte de gente que tem depressão e ansiedade? Pode ser que a razão para isso seja a estigmatização desse quadro. Criamos a fantasia de imaginar alguém com esquizofrenia como alguém demasiadamente comprometido, que necessite de auxílio em suas funções diárias, ou pessoas que pareçam verdadeiros zumbis, que gritam, babam e são completamente sem coerência. Então, vamos desmistificar isso. Assim como qualquer outro transtorno mental, a esquizofrenia pode comprometer a pessoa acometida em maior ou menor grau. E como a maior parte das doenças, a maioria dos acometidos não são os casos graves. Alguém que tem o transtorno, em apresentações mais leves e com tratamento adequado, provavelmente passará desapercebido na população. Então, Rondinelli, vamos falar sobre esse transtorno? Vamos sim, Yara. Mas antes de começar, gostaria de lembrar você que está nos ouvindo que quando o podcast Psiquiatria AD fala sobre diagnóstico, o objetivo não é substituir uma avaliação profissional. A gente quer aqui difundir informação e ajudar a sociedade a entender melhor como pensam os psiquiatras e assim diminuir preconceitos, ofertar informação técnica de qualidade para pessoas em sofrimento, amigos, familiares ou até você que quer simplesmente saber mais sobre o assunto. Esse episódio não substitui uma avaliação médica e, em caso de necessidade, é fundamental o suporte profissional. Falar sobre esquizofrenia é falar sobre um dos temas mais relevantes da formação da psiquiatria. A própria construção da psiquiatria enquanto área do conhecimento e ação médica devem muito ao seu esforço em tentar entender e atuar junto a pessoas que padecem desse transtorno mental. A esquizofrenia é parte de um grupo de transtornos mentais cujos sinais e sintomas são chamados em seu conjunto de psicose. Isso significa que sintomas comuns da esquizofrenia, tais como delírio e alucinações, como veremos a seguir, não são exclusivos dela. Podem aparecer em outros transtornos. O que se altera é a forma, o tempo, fatores desencadeantes dos sintomas, dentre outros. Podemos citar aqui o transtorno esquizoafetivo, o transtorno delirante persistente e o transtorno induzido por uso de substâncias químicas. E a lista iria um pouco mais longe. Como você já deve ter percebido, não vamos conseguir dar conta do tema psicose num único episódio, e da esquizofrenia também não. Então, pode ter certeza que voltaremos a esses tópicos em episódios no futuro. Agora, voltando à psicose. O que é isso? Escolhemos aqui partir da definição da psicose a partir de uma ruptura com a realidade consensual, uma forma de sofrimento no qual a pessoa perde o contato com a realidade partilhada ao seu redor e passa a experimentar uma existência com elementos que não sejam reais. Vamos pensar no delírio, que é uma forma de sintoma do pensamento, no qual a pessoa acredita em uma ideia que não corresponde à realidade. Ela pode acreditar que é perseguida pela vizinhança ou pelo FBI, que querem fazer mal a ela ou a pessoas próximas. Ou ainda, podemos pensar na alucinação, que é uma experiência dos sentidos, do ver, do ouvir, do sentir cheiro, sentir dor, temperatura, etc. É comum na esquizofrenia o fenômeno de ouvir vozes que falam de algum lugar do ambiente externo à pessoa. Essas vozes podem ser ameaçadoras, confusas, pode ser possível entendê-las ou não, mas assim como o delírio, só a pessoa tem a vivência de tal alucinação. Portanto, a psicose é um fenômeno de ruptura com a realidade,
Às vezes pode ser bem simples de se identificar, ao ponto que a própria família ou pessoas próximas percebem tal mudança, às vezes bem complexa. Os delírios de ciúme são um exemplo bastante difícil que demandam muito empenho do psiquiatra e da equipe de saúde mental. Acusar o companheiro ou companheira de estar pulando a cerca certamente demanda uma investigação muito criteriosa dos profissionais envolvidos. Mas então o que é esquizofrenia? Esquizofrenia é um transtorno mental do campo das psicoses, no qual os sintomas podem incluir delírios, alucinações, pensamentos e linguagem fragmentados, dentre outros, como vai falar daqui a pouco a Yara. É um fenômeno descrito nas mais diversas culturas e épocas. Era chamado na Idade Média na Europa de loucura. A definição de esquizofrenia foi muito importante para a definição da própria psicose. O entendimento do seu quadro clínico associado ao movimento da reforma psiquiátrica foi determinante para a queda dos manicômios e de toda a brutalidade e imbecilidade que essas instituições representavam. Portanto, é uma forma de psicose e eu vou ressaltar isso aqui. E essa forma de psicose bem específica que a Yara vai começar a falar agora pra gente. Onde a gente pode falar um pouco sobre a apresentação da esquizofrenia. Como reconhecemos a esquizofrenia na prática clínica, por exemplo. Para que a gente possa fazer um diagnóstico de esquizofrenia, temos que nos atentar se o paciente apresenta 2 ou mais desses sintomas que eu vou falar agora. Você já disse um pouco antes sobre os delírios, né? São pensamentos que não condizem com a realidade. A pessoa também pode apresentar alucinações, que são experiências como ouvir as vozes e ver vultos, ou até mesmo figuras mais elaboradas, sem que estejam realmente presentes. Pode apresentar também um discurso desorganizado, como falas incompreensíveis, tanto no seu conteúdo como também na sua estrutura. Em alguns casos, a pessoa chega a pronunciar palavras soltas, várias palavras soltas que não fazem nenhum sentido. Ela também pode apresentar comportamentos grosseiramente desorganizados. Por exemplo, a pessoa passa a se comportar de forma que não agia antes. Então, vou dar um exemplo de um paciente que eu tinha no consultório. Esse paciente, ele passou a retirar todos os objetos de dentro do armário. Essa era uma ação que deixava a família de cabelo em pé, que ninguém entendia por que ele começou a fazer isso, e para ele tinha total sentido. Essa ação era compatível com o delírio que ele tinha, mas era algo que ele não fazia antes e começou a fazer. As pessoas também podem apresentar até mesmo um comportamento catatônico. Acho que uma pessoa ou outra já deve ter ouvido essa palavra, mas a gente quase não usa. A catatonia, ela se assemelha a uma paralisia do corpo. De tanto que o pensamento da pessoa fica alterado, ela tem uma representação disso em seu corpo e tem seus movimentos comprometidos. Por exemplo, uma pessoa que apresenta catatonia pode ficar parada por muitos dias. Sem se mexer, essas pessoas podem morrer de inanição, desidratação e de outras complicações. A gente pode pegar o braço, por exemplo, de uma pessoa que está em catatonia e elevá-la até uma posição qualquer. Mesmo que essa posição seja desconfortável, a pessoa mantém o braço nessa posição por um período muito longo de tempo. Ela passa a não ter respostas adequadas de seu corpo. Pessoas com esquizofrenia podem também apresentar sintomas negativos, como isolar-se da família e dos amigos, evitar atividades sociais, ter dificuldades em sentir ou expressar emoções, sentir falta de energia e de motivação, e deixar de ter interesse em atividades do dia a dia, mesmo nas prazerosas. Esses sintomas que eu citei, eles devem permanecer por pelo menos 1 mês na pessoa acometida. Mas, quando corretamente tratados e se bem tratados, eles remitem antes desse período. No entanto, para a gente fazer um diagnóstico de esquizofrenia, precisamos levar em consideração que essa pessoa apresente uma perturbação de seu funcionamento, como no trabalho, nas relações interpessoais e no autocuidado, e também tenha sinais contínuos dessa perturbação que devem durar pelo menos 6 meses. Nesse período de 6 meses, o paciente deve apresentar os sintomas de fase ativo, que são esses que eu acabei de citar, e também sintomas que podem ser pródromos. Pródromos são sintomas de um estranhamento da realidade. Sintomas que algumas pessoas podem notar antes do aparecimento dos sintomas ativos. Então, uma alteração da percepção dessa realidade. Vou dar um exemplo. Eu acompanhei uma moça, na verdade eu era médica do pai dela. Em uma das consultas que ela levou o pai dela, ela me contou que ela não conseguia mais lavar a louça, pois quando ela mergulhava a mão na água, tinha a sensação de que algo a puxaria para dentro do cano. Ao mesmo tempo, ela sabia que tudo aquilo era um absurdo, mas mesmo assim não conseguia controlar essa sensação. Pouco tempo depois, ela abriu um quadro psicótico muito parecido com o quadro do pai dela. Então, nesse período de 6 meses,
A pessoa pode apresentar um sintoma residual também, além dos sintomas ativos e dos pródromos. Esses sintomas residuais, eles podem ser algum sintoma, como a gente já citou anteriormente, mas que se apresentam de uma forma mais acentuada. Ou, ao invés de ter 2 sintomas em forma ativa, ter apenas um sintoma em forma ativa, como a gente falou antes. Nós temos também que excluir outros transtornos psiquiátricos que podem explicar melhor esse quadro de psicose, que nem a gente já falou antes. É bem isso mesmo, Yara. E para você que chegou até aqui, esse é o podcast Psiquiatria D, que em seu 30º episódio convida você a conversar sobre esquizofrenia. E vamos seguindo com o nosso tema. Para você que está se perguntando qual a origem da esquizofrenia, eu recomendo ouvir os episódios 22 e 23 do podcast Psiquiatria D, que questionam afinal o que é um transtorno mental, parte 1 e parte 2. Ali, nós conversamos sobre essa questão da causa de um transtorno mental, qualquer um dele. A verdade é que não sabemos. Ainda assim, sabemos que existem fatores que podem aumentar o risco quando somados. Não basta um deles, mas a pessoa também pode desenvolver esquizofrenia sem nenhum deles. Ficou confuso, né? Mas vamos explicar. Podemos citar parentesco, ou seja, primeiro grau principalmente, assim como prejuízo do desenvolvimento cerebral por má nutrição, problemas do parto, dentre outros. Podemos incluir aqui também imigração, situação de privação e violência, ainda que isso seja difícil de dimensionar enquanto fator de risco. O risco sobre os homens é o dobro que sobre as mulheres. A idade de início é geralmente adolescência para os homens e adulto jovem para as mulheres. Geralmente a instalação da esquizofrenia leva dias a semanas, mas existem descrições de situações que levam de meses a anos. É muito comum que tenha um gatilho associado, ou seja, algum evento que, se somado aos fatores de risco que a gente acabou de falar, possa ser um disparador. Por exemplo, perda de um ente querido, mudança de moradia, ruptura amorosa, dentre outros. No início é comum uma fase de estranhamento e isolamento, como a Era acabou de dizer aqui, no qual a pessoa em sofrimento pode não entender o que está acontecendo. Conforme o quadro vai se instalando, é muito recorrente uma vivência aterrorizante. Isso porque geralmente os delírios têm um conteúdo de perseguição e as alucinações, muito frequentemente, são de vozes ameaçadoras. Diferente do que alguns acreditam, não é possível controlar os sintomas com a força de vontade ou simplesmente ignorá-los. E mais, argumentar contra também não ajuda. Para a pessoa que sofre de esquizofrenia, seus sintomas são sua nova realidade. Em casos mais leves, a pessoa pode passar por crises mais ou menos leves, com prejuízos pontuais. É incomum, mas é possível. No geral, o tratamento tem papel de eliminar os sintomas ou ao menos diminuir sua intensidade. Em casos graves, é necessário o uso inclusive de internações psiquiátricas curtas para um cuidado intensivo e auxiliar na recuperação do sujeito. Os impactos são diversos. Existem pessoas que conseguem se recuperar e levam a vida sem nenhuma necessidade de adaptação, enquanto seguem em tratamento. Enquanto outras demandam suporte frequente com grandes dificuldades no seu dia a dia. Não se conhece cura para a esquizofrenia até o dia de hoje. Ainda assim, o tratamento é possível e fundamental, como a Era vai contar pra gente. Rondinelli, para tratar um paciente com esquizofrenia, nós podemos usar muitos métodos, como medicação, psicoeducação do paciente e dos familiares, os trabalhos com as suas potencialidades e dificuldades após o início do quadro. Isso pode ser feito por uma equipe multiprofissional, como uma equipe formada por médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais. As medicações mais usadas, tanto para conter uma agitação psicomotora que pode estar presente numa crise, quanto para uma organização do pensamento e do comportamento, são os antipsicóticos. E nessa classe de medicação temos várias opções. Vou citar só alguns nomes, só para citar. Então, podemos falar sobre o Aldol, clorpromazina, risperidona, quetiapina, olanzapina e assim vai. São muitas medicações. A psicoeducação, ela visa uma orientação sobre sintomas, sobre o curso prognóstico da doença, assim como uma orientação do tratamento adequado conforme o grau de acometimento da doença, pois é importante a compreensão do acometido e dessas pessoas próximas. É importante que ele saiba pelo que é possível que passe, quais são os seus sintomas, como é a apresentação do seu quadro, como é previsto que esse quadro evolua e até o que a gente pode obter de melhora ou não desse tratamento. Quando há um comprometimento muito grande das funções de desempenho, a pessoa com esquizofrenia ela pode se beneficiar de um acompanhante terapêutico que o ajuda a realizar as atividades diárias dentro de suas limitações. E é claro, como qualquer outra pessoa, a pessoa que tem esquizofrenia se beneficia de uma rotina saudável, como esperado.
Como você disse anteriormente, às vezes pode ser necessário alguma internação. Mas essa internação não acontece em todos os quadros e quando acontece, quando ela é necessária, ela é feita da forma mais breve possível. Ok, Yara. Eu acho que só faltou antes lembrar de uma coisa. Existe ainda um estigma muito forte com relação à violência, no caso de pessoas que sofrem de psicose. Então eu queria só reforçar isso aqui que é muito importante. A pessoa cometida em crises psicóticas ou que tem um diagnóstico de esquizofrenia não carrega consigo o ímpeto de agredir pessoas ao redor. Ela pode agredir pessoas ou não, como qualquer outra pessoa no mundo. Acho que isso tem que ficar bastante claro. Segunda questão é, via de regra, pessoas que padecem de um transtorno mental, esquizofrenia um deles, têm um risco aumentado de sofrerem agressão por parte de outras pessoas que não entendem o que está acontecendo com ela. E para você que está aqui com a gente, vamos então seguir para a reta final agora do nosso episódio. Vamos ao resumo. A gente começou falando sobre definição e origem tanto da psicose quanto da esquizofrenia. A Yara falou sobre quais os sinais e sintomas mais comuns nesse quadro clínico. Eu falei também sobre como a esquizofrenia se manifesta e se desenrola ao longo da vida. E a Yara encerrou falando sobre o tratamento. Para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter. Você pode ouvir Psiquiatria D nos principais agregadores como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube. Compartilhe esse conteúdo com amigos, ele pode ajudar alguém. É isso aí, Yara. Nossa sugestão de filmes é Uma Mente Brilhante, filme estadunidense de 2001 que conta a história de John Nash. Na vida real, John Nash foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, enquanto lidava com os sintomas da esquizofrenia. O filme comete alguns erros técnicos, mas a gente aqui do podcast entende que foi na tentativa de tornar mais didático o entendimento desse transtorno mental. A gente acha que você vai gostar. E é isso, pessoal. Bom 2021 pra gente e por hoje é só. Isso aí, pessoal. Até a próxima.